A gente ama a temporada de premiações e você sabe. Agora, hoje, a gente vai falar de um dos filmes mais indicados dessa edição do Oscar, que é Os Banshees de Inisherin. Exatamente, a gente vai falar desse filme que concorre a 9 estatuetas do Oscar esse ano. Conta a história da vila, da pequena cidade de Inisherin, onde o Padraig, a gente vai falar nomes irlandeses aqui, é difícil, que é interpretado pelo Colin Farrell. Ele tá frustrado porque a sua amizade com o Colm, o Brendan Gleeson, tá abalada. Na verdade, tá abalada. E aí, durante o filme, ele conta com o apoio da sua irmã Siobhan, que é feita pela Carrie Condon, e também conta com o apoio do Dominic, que é interpretado pelo Barry Keoghan. E aí, eles vão ajudando a construir toda a trama dessa história, que tem muitos altos e baixos. Aí, agora, você pode se perguntar por que eu citei todos os atores, né, todos os nomes aqui, porque todos eles foram indicados nas categorias de atuação no Oscar desse ano. Por conta desse filme, claro. Exatamente, né? Exatamente. Então, dito isso, a gente tem que começar justamente pelas atuações, que estão sensacionais. Tá todo mundo muito bem, lidando com essa brincadeira de... É um humor meio realista, meio absurdo. Enfim, não é uma comédia pra você morrer de rir, mas é um filme que tem um roteiro divertido e muito calcado nessas atuações, né? Especialmente o Colin Farrell, que é um negócio sensacional. Ele faz esse cara que ele não é tão inteligente, ele não sabe muito do mundo, então ele é mais retraído e ele tá, sabe, ele carrega muito esse filme. E todo mundo que vai aparecendo tem papéis menores ou gigantescos, tá entregando muito nesse filme. Então são opostos muito interessantes. Eu acho muito legal como fizeram o Colm, que é o oposto do Padraig. Difícil falar esses nomes. Que é o oposto dele, ele é um cara mais, né, inteligente, classudo, ele toca violino erudito, conhece música, tem uma discussão dos dois que eu acho sensacional, que é ele tentando mostrar pra ele que, tipo assim, não, você pode ficar com os seus... Ele fala Beethoven tudo errado, Beethoven, aí eu não me importo com isso, porque eu sou um cara legal, e isso aí... E você não é legal. E, tipo, é uma discussão que é tão infantil, mas ele faz tão bem, com tanto coração, né, que eu acho que vai se destacando. E o Barry Keoghan também é um papel de coadjuvante bem pequeno, mas sempre que ele aparece em cena, ele tá explodindo na tela, tipo, é muito diferente do que você vê em Eternos, do que você viu a ceninha dele como Coringa, então você tá vendo um cara bem, bem diferente ali, você vê que é um ator que vai ter muito potencial pela frente. Não, eu queria só fazer um parênteses, que essa ilhazinha, ela é no norte da Irlanda, e o sotaque do norte da Irlanda é muito carregado, muito carregado. Então, eu fico imaginando, talvez eu visse esse filme sem legenda, eu não sei nem se eu ia entender tudo. Então, todas as pessoas do filme, eles estudaram muito bem pra esse papel, porque eles estão todos nessa atmosfera, né? Pra quem vê legendado, né? Pra quem assiste legendado. Então, acho que isso causou uma unidade no filme muito grande, e é difícil você fazer algo com um sotaque muito diferente do seu, sem ficar caricato. E ficou, assim, excelente. Excelente. Não, e o Barry Keoghan queria só dar mais um ponto, assim, porque o personagem dele, ele tem uns tiques, umas coisinhas, assim, tipo, uns pequenos detalhes que traz uma grandeza pra atuação dele. É um negócio, é incrível, assim, de ver. Eu fiquei muito impressionada com todas as atuações, inclusive, principalmente a do Barry Keoghan, assim, eu fiquei muito impressionada. Não é, o Brendan Gleeson mesmo, gente, assim, a categoria de atuação do Oscar desse ano tá muito difícil, porque tá todo mundo dando o seu maior ali. Tanto quando eu saí do cinema, eu tava assim, eu não sei, eu pensei mais sobre o filme, quanto mais eu pensei, é o tipo de filme que eu gosto, quanto mais eu pensei, mais ele cresceu em mim, principalmente em relação às atuações, eu falo, cara, o que eles fizeram ali foi muito maior que a vida, assim, sabe? Exatamente. Sim. Até eu tava pensando, eu tava vendo, aí eu falava assim, nossa, gente, o Barry Keoghan, ele merece muito Oscar por esse filme. Só que ele tá concorrendo junto com o Ke Huy Quan. Aí eu falei, não, tem que ser pro Ke Huy Quan, não pode ser pra ele, entendeu? Exatamente, é muito difícil, tá muito difícil. Well, touché. To what? Touché is from the French. Mais um ponto super positivo aqui também que a gente tem pra falar, que pra mim foi pelo menos, é a história. Eu não tinha visto trailer, eu não tinha visto resumo, eu não tinha visto nada. Então eu só fui assistir ao filme e me impressionou muito pela simplicidade da história. É uma história de dois amigos que um não quer mais ser amigo do outro. E é essa a história, entendeu? Você não precisa saber mais nada sobre o filme.
Isso eu achei muito lindo, como eles desenvolvem isso no filme. Por exemplo, o Colin Farrell é um homem muito gentil, e você vê isso muito no olhar dele. O olhar dele, ele é sempre gentil com todo mundo. E no momento que o amigo dele, o melhor amigo dele, não é mais gentil com ele, que eu acho que é muito engraçado, que é isso que eu falo o tempo inteiro, assim, isso não é gentil, it's not nice, eles ficam falando o tempo inteiro, que você não pode fazer isso porque não é gentil, não é legal não fazer isso. E aí, quando o amigo dele não começa a não ser legal mais com ele, aquilo vai consumindo ele, você vai vendo muito no olhar do Colin Farrell também, isso vai afetando toda uma cidadezinha ali, entendeu? Que eles se encontram. Então eu acho muito lindo que a amizade deles vai se rompendo, ao mesmo tempo que tá acontecendo uma guerra civil, e conforme essa guerra civil, parece que vai passando de um pra outro, entendeu? Tipo, a guerra civil do outro lado da ilha tá diminuindo, e a guerra civil entre eles ali tá aumentando, tá chegando numa escalada. Então eu achei essa história linda, e eu não sabia pra onde ia, sabe assim? Eu não sabia o rumo da história, que pra mim foi maravilhosa. Você começa o filme e você fica pensando, tá, pra onde vai? E eu amo filmes assim, Exatamente. Porque tem muitos filmes que você assiste e você fica, tá, você sabe pra onde vai, mas você vai acompanhar a jornada. Esse você não entende, assim, principalmente por ter esse plano de fundo da Guerra Civil, e você consegue fazer o paralelo com os personagens e a guerra, né? Então, é aquela metáfora que você fica, peraí! Você quis fazer como se fosse a Guerra Civil, mas com duas pessoas ali, assim, que é uma coisa muito antiga. Você fica tipo, nossa, pesquei essa, hein? Pesquei. Can't be waiting around for any more of this madness. Mas, antes de falar mais, quero convidar você que tá aqui assistindo a se inscrever no Entre Migas, caso você ainda não seja inscrito no nosso belo canal. A gente fala de filmes, fala de comportamento, fala de séries, fala de muitas coisas. E miga é uma palavra sem gênero. Belbel é miga, eu sou miga, Fábio é miga também, todos somos migas. E deixe o seu like também pra gente começar. Essa temporada de premiações, né, já tá rolando aí há algum tempo, pra gente ficar feliz. Nosso prêmio é o seu like. Mas, voltando aqui, eu acho que vale a gente destacar também uma das coisas que eles já pincelaram um pouquinho, que é essas sutilezas de humor no filme, que são muito boas. Não é um filme que você... Tanto que é engraçado, né? No Globo de Ouro, algumas premiações, ele entra como comédia. Assim, pra mim, claramente não é uma comédia, mas ele tem falas de comédia, né? Ele tem dramédia, né? Uma dramédia. Ele tem momentos muito bons, assim. E é tudo nessa sutileza. É muito por conta da atuação. O roteiro, ele é muito sagaz, né? Ele é rápido. Então, tem horas que você se pega rindo, que você fala, nossa, mas era pra eu rir aqui? Não, que estranho, pera, eu não posso rir aqui. Isso é horrível, mas você tá rindo. Então, ele te dá essa dicotomia, assim, que você tá rindo, mas você tá achando estranho, mas é tudo meio absurdo, né? Eu acho que é isso que encanta muito nesse filme, assim, o humor dele não é óbvio. É engraçado porque eu vi junto com a Paty, eu tive um momento meio nostalgia quando a gente tava assistindo o filme, porque eu lembrei muito da nossa época de criança indo nas locadoras. E aí a gente ia ver esse filme, ia estar escrito provavelmente comédia, sim, porque ele é uma comédia com um humor estranho. A gente fala, nossa, indicado pra vários Oscars, uma comédia, deve ser muito engraçado esse filme. E a gente ia ver criança e ia ficar tipo, eu não entendi a piada. Sim! Mas isso já aconteceu. Deixa eu só dar um exemplo para as pessoas entenderem. Quando a gente era criança, a gente falou, não, vamos nos instruir de cinema agora. E aí eu lembro, o dia que a gente alugou 2 filmes específicos foi Os Excêntricos Tenenbaums e Todo Mundo Meio Morto, que é o de zumbis do Edgar Wright. Todo Mundo Quase Morto. Quase Morto, é. São comédias que você precisa ter uma bagagem pra você entender. São comédias, a gente adulto entende a diferença. Aí eu lembro, a gente meio criança assistindo assim. Comédia pra gente era, sei lá, Ace Ventura, sabe? Então, eu acho que é esse filme. Depois a gente adulto, a gente pensou, nossa, é o tipo de filme que a gente criança não ia entender, mas hoje a gente, assim, com a bagagem que a gente tem, a gente vê o quanto é incrível. Yeah, we all remember the music at the time. Everyone to a man knows Mozart's name. I don't. There goes that theory. Como a Paty mesmo falou desse filme, né? Ele é uma metáfora da briga das Irlandas, né? Tipo, tá rolando a guerra civil de fundo, ele fala assim, quero só deixar claro, né, esse absurdo irrealista, né? Porque é um mundo muito realista. Uma das coisas absurdas que acontece nesse filme é que o Colm não quer mais falar com o Periac, e aí ele decide fazer uma maneira absurda pra falar pra ele assim, me deixa em paz ou eu vou fazer isso aqui. E é algo com ele mesmo, sabe? Não é no Periac, ele não vai fazer alguma coisa com o Periac. E isso é muito uma metáfora de tipo assim, olha só,
a Irlanda, tava acontecendo todas essas discussões entre esses dois países pra saírem, né, pra conseguirem cada um seu espaço. E aí, as duas Irlandas acontecem os atentados, que na verdade estão ferindo ela mesma ao invés, né, tipo, e a outra não tá conseguindo entender o que tá acontecendo. É uma comédia que tem, na sua simplicidade, tem muito subtexto, né, o que a Paty falou, quanto mais você para pra pensar no filme, melhor ele fica. Sim, com então, certeza. Então você conseguir fazer esse equilíbrio desse mundo extremamente realista, essa vilinha pequenininha e etc., com fatos absurdos que você entende porque você sabe que tem uma guerra da Irlanda de fundo, eu acho que é um equilíbrio muito difícil de fazer. E o roteiro consegue manter isso muito bem e segurar muito bem, tanto que fenomenal. Muito, muito indicado, né, e merecidamente. Não, que você pensa, é um filme quase fechado dentro daquele universo, assim, ele não expande muito mais. A ilha. Aquela ilhazinha acabou, e aí dentro daquela ilhazinha você vai pegando as camadas, vai tirando as camadas da cebola, assim, do que quer dizer, você fala, Mas, eu quero falar uma coisa aqui. Na nossa reunião de pauta, geralmente a gente coloca tópicos, e aí a gente discute aqui no vídeo. Aí a Bel colocou o título do filme como ponto positivo. O Fábio colocou como ponto negativo. E a gente não explicou, porque agora eu quero que você explique aqui pra eu entender. Bel, por que você achou o título um ponto positivo? Vamos lá. Então, eu comecei a assistir o filme e o nome começou... Falei, gente, por que Banshees? Tipo, da onde que vem isso? Eu não sabia o que significava Banshees, tá? Ah, como não, Bel? Você viu 5 temporadas de Teen Wolf e não sabia o que é Banshee? Ah, mas eu não lembrava. Mas é um negócio de folclore irlandês, mas entendeu? Mas é a mesma coisa que era o Teen Wolf. She has a point. Mas então, as Banshees, né, elas vêm pra anunciar uma morte, né, vem um negócio assim. Eu achei aquilo muito bonito. Porque assim, o que a gente tá falando muito, né, que desse paralelo, tudo. E pra mim, o título, você fazer os Banshees de Inisherin, é você dar um nome pra uma fábula, entendeu? Como se fosse uma fábula da guerra civil deles, entendeu? Por isso que eu gostei do título. Eu achei, depois, quando eu parei pra pensar no filme, aí eu comecei a pensar no título do filme e falei, nossa, faz todo sentido ser. Não é só porque tem uma música lá que é o nome, entendeu? Tipo, você coloca mais uma coisa ali. E aquela velha que fica aparecendo, ela é meio que a Banshee do lugar, entendeu? Porque ela tá anunciando tudo que vai acontecer, entendeu? Então eu achei que ficou muito bonito do final, entendeu? Aí eu falei, ai, nossa, que lindo, eu adorei. Aí eu achei mais foda ainda o filme, eu achei mais foda. Eu sei que é um título muito difícil de se falar, principalmente pra nós brasileiros. A gente tá repetindo Inisherin umas 30 vezes. Inisherin, é muito difícil. Exatamente. Como o nome dos personagens, é tudo muito difícil. Mas e aí eu achei entra que... o meu problema com o título. Exatamente, mas eu acho que quando você pesquisa, ele traz mais uma camada pro filme, entendeu? Fábio, você? Então, infelizmente, esse é um título que pra nós não faz sentido nenhum. Quem sabe o que é um Banshee que não viu Teen Wolf? Quem não viu Teen Wolf sabe o que é um Banshee? Sabe? E tipo... Banshee, aí você tem que... Cara, não é um negócio que você entende rápido. Inisherin, você descobre depois que é o nome da cidade, beleza. Mas também não é uma palavra fácil, o Inisherin, sei lá, de falar. Então é um título que em português pra mim não funciona. Né? Eu tenho que pensar na onde nós estamos. Né? No Brasil não funciona. Eu penso muito que a gente tá abandonando, né, muitas traduções de título que poderiam ser muito boas. Eu concordo. Pra ficar só, tipo, trazendo os títulos de fora por motivos N, né? Tipo, a gente teve isso com o Glass Onion, que não precisava chamar Glass Onion, pode chamar Knives Out. Mas beleza, Glass Onion eu acho que não precisava ser. E eu fico pensando nos grandes... Tipo assim, a gente tem, claro, muitos títulos absurdos. Mas a gente tem, por exemplo, Sobre Meninos e Lobos, que é um título muito melhor que Mystic River. Né? E te diz mais sobre o filme, que eu acho que é o mesmo caso. Mystic River é o rio do negócio. E aqui, Sobre Meninos e Lobos, é muito mais bonito. Eu acho que nesse caso do Banshees de Inisherin, eu acho exatamente a mesma coisa. Porque... não diz nada e afasta um pouco o público, porque se você vai no cinema, uma coisa se você coloca assim, é a fábula de 2 irmãos, a guerra entre amigos, sei lá, tô inventando. Eu acho que funcionaria muito melhor, traduziria muito melhor para um público mais amplo, porque quem que vai assistir esse filme? As pessoas que querem assistir o Oscar. Pessoas que sabem, esse filme tá indicado ao Oscar. Eu acho muito difícil ele atiçar a curiosidade. Até fico pensando em coisas muito bestas, assim, do tipo, o Despicable Me e Meu Malvado Favorito. Aí você vai, sabe, coisinhas assim que te ajudam a localizar
o filme. E eu acho que Banshees de Inisherin ficou muito... vamos deixar só pro circuito cinéfilo pra assistir, e aí ele não expande a história pra ninguém. Então, eu concordo que o título deveria ter sido uma coisa diferente. Eu concordo com o que vocês estão falando, mas é que eu fui pesquisar mais a fundo, entendeu? Tipo, aí eu entendi eu entendi a fábula, mas eu não concordo. Eu concordo que deveria ser traduzido pro... Tipo, vamos pensar no marketing desse filme no Brasil, entendeu? Como que deve estar sendo muito difícil vender esse filme, entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais no como o público pode receber aqui, né? Banshee de Inisherin é o que a Paty falou. Ele mais afasta do que aproxima. A gente, com esse medo de fazer uma tradução estranha e não sei o que, a gente tá perdendo a oportunidade de, tipo, Família do Bagulho. Diz muito mais sobre o filme do que Meet the Millers. Meet the Millers. Não, mas eu acho que até... Eu entendo, assim, mas eu acho que a gente tá falando mais em relação a filmes de Oscar, que eu acho que até o ponto da Bell Bell, que é o próximo, assim. Isso não ajuda na popularização do filme. É exatamente isso que eu ia falar, que esse é um filme que o Oscar... Nos últimos anos, ele tá perdendo audiência, ele tá perdendo popularidade, assim, eu acho que cada vez menos as pessoas querem assistir aos filmes que estão concorrendo ao Oscar, mesmo eles sendo muito bons, e eu acho que esse filme, ele não ajuda nessa popularização que o Oscar tá precisando, sabe? Eu acho que, assim, a gente tem Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que eu acho que é um filme um pouco mais popular, sim, mas eu gostaria de ver mais filmes desse jeito. Eu acho que o Banshees de Inisherin, ele é um filme um pouco mais parado, ele é um filme que você tem que prestar muita atenção, e ele é um filme muito bom. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que isso é um problema pro Oscar, que acabam sendo muitos filmes assim, sempre, e aí já vem com título também que não ajuda, ele não vai nem ajudar ele concorrer ao Oscar, não vai ajudar na popularização do filme e nem do Oscar, sabe? Então, pra mim, isso é um pequeno problema do filme, mesmo tendo gostado muito do filme. Olha, entendo. Eu acho que a questão do título, pra mim, afasta muito mais do que o próprio filme, porque eu acho que o filme, se fosse um título mais atrativo, as pessoas assistiriam e aí expandem a cabeça pra falar, olha como existem filmes diferentes e legais e que podem, sabe? Mas, dito tudo isso, vamos ao que interessa. Tem o nosso selo Miga de aprovação? Fábio, diga pra mim. Tem sim, tem o selo Miga de aprovação, é um filme que cresce em você, quanto... Na hora que você sai, talvez você não sinta tanto o impacto dele. Não é uma coisa, tipo, que nem a gente falou aqui de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é um filme que você termina de ver e você fala, meu Deus, o que eu acabei de assistir. É um filme que você vai terminar de ver e você vai ficar, interessante. Aí depois você vai pensar nele, aí você pensa num momento, você pensa em outro, ele vai começar a crescer dentro de você. Quando você tá, rapaz, eu gostei disso aí. Eu gostei. Mais do que eu imaginava. Então eu acho que ele é você tem que dar tempo a ele, mas ele é um filme bem interessante. Eu gostei bastante. E você, Bel? Sim, leva o meu selo. Eu concordo com tudo que o Fábio falou. Acho que ele é um filme que você tem que pensar nele, assim. Mas ele foi me conquistando aos pouquinhos, assim. Ele foi me surpreendendo aos poucos, sabe? Eu acho que é legal você assistir sem ter visto um trailer, sabe? Sem ter visto, assim, alguma coisa. Você vai meio que de coração aberto e ele vai te conquistando aos poucos por ter personagens tão interessantes, atuações tão incríveis, assim. E a história, ela se desenvolve de uma maneira muito legal. Quando você chega no final, você não sabe se você chora, se você ri, se você... Tipo, eu fiquei muito conflitada, assim, nas minhas emoções no final. E realmente foi um filme que eu pensei muito depois. Então, sim, leva meu selo. Também leva meu selo. Eu acho que é um filme que é daqueles que é importante ele ser indicado ao Oscar, pro Oscar dar luz a filmes diferentes, pra você assistir coisas diferentes, que eu acho que é esse caso. Eu não sei se é um filme que eu me interessaria a ver em outra oportunidade. É um filme, como minhas amigas já falaram, cresceu em mim. Assim que eu assisti, eu falei pro Fábio, a gente saiu da sala, né? Eu tenho até... Siga a gente nas redes sociais, porque a gente faz o nosso react facial logo após que a gente sai da sala de cinema. E o meu react foi assim... Então, assim, eu não sei, assim, eu gosto de filmes que você, quanto mais você pensa, mais ele cresce. Eu acho que esse é o caso, e eu acho que é bom pra gente expandir a nossa bagagem. É o tipo de filme, como a gente falou anteriormente, que ele não é fácil, ele não é palatável, assim, sentei e desliguei o cérebro. Não, você tem que pensar, você tem que entender a história, você vai entrando na história dos personagens, então por isso tem meu selo. E é isso, então. Agora a gente tem a nossa análise honesta dos Banshees de Inisherin aqui. Mas ela não está completa ainda, porque falta a sua, sim. Então conta aqui pra gente se você viu os filmes, se você gostou, se levou o seu selo Miga de aprovação. E caso você não tenha assistido,
Você ficou curioso? Tá com vontade de assistir agora? Ou vai deixar passar? Conta aqui pra gente. Exato, conta pra gente. Como eu falei, não deixe de seguir a gente nas redes sociais pra você saber nossa reação quando a gente sai do filme. E deixa o seu xixi like nesse vídeo, né, Fá? Exatamente. Deixa seu xixi like, nos siga nas redes e até a próxima, porque a gente vai falar de muitos filmes. Segue esse canal. Sim. Segue. Se inscreve. Agora. Meu Deus do céu. Tchau. Beijo.